Hoje falaremos sobre o caso de Silvia Serafim Tibau, que assassinou com um tiro em 26 de dezembro de 1929 o cartunista Roberto Rodrigues, filho do proprietário do jornal A Crítica e irmão do conhecido jornalista e escritor Nelson Rodrigues, que é autor de A Vida Como Ela É, Bonitinha Mais Ordinária, A Dama do Lotação, Engraçadinha, Vestido de Noiva, O Beijo no Asfalto, Toda Nudez Será Castigada, entre outros. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Edilene Neves e aqui falamos sobre casos criminais reais, mistérios e tragédias naturais. E se você está voltando, muito obrigada por voltar. E eu peço de sempre que você curta o vídeo, que você deixe um comentário, que você compartilhe com alguém que você acha que se interesse pelo assunto e também que você se inscreva no canal. Se desejar, me siga nas redes sociais Edilene Neves Oficial, que estão aqui no descritivo do vídeo, que eu sempre coloco uma chamada quando sai vídeo novo. E por lá também a gente pode interagir mais do que por aqui. Outra coisa, se alguém tiver interesse em adquirir o meu livro, Quem Se Importa? A História de Nenê Romano, um drama baseado em fatos reais acontecido há 100 anos aqui no Brasil e que fala sobre 4 crimes, 3 homicídios e uma tentativa de homicídio e também um suposto suicídio, entre em contato comigo através do e-mail do canal que está aparecendo aqui para vocês ou através das minhas redes sociais, onde a gente pode combinar como eu faço para entregar o livro para vocês. E para quem preferir, poderá adquiri-lo no site da Amazon pelo título Quem Se Importa? A História de Nenê Romano, de Edilene Neves. Bom, agora que os recados já foram dados, vamos para o caso de hoje. Mário Rodrigues, famoso jornalista pernambucano da década de 20, casado com Maria Esther Falcão e pai de 12 filhos, se mudou com a família para o Rio de Janeiro em 1916 e por lá trabalhou em vários jornais de peso, como por exemplo o Correio da Manhã. Em 1925, Mário fundou seu próprio jornal com um sócio chamado Antônio Faustino Porto. Esse jornal era o Amanhã. Ele trabalhou no Correio da Manhã e esse era o Amanhã. E nesse jornal ele contava com a colaboração de, além de outros, Monteiro Lobato. E por um tempo foi muito bem, mas como ele fuçava a vida dos outros e expunha todo o seu jornal, ele recebeu vários processos, mas ele sempre ganhava esses processos, o que foi dando força para ele continuar nessa linha. Mas toda essa desorganização e tantos processos acabaram ocasionando a perda de controle acionário do seu jornal e o seu sócio acabou se tornando sócio majoritário e tirou o Mário do controle, oferecendo a ele o cargo de diretor. Mas o Mário, se sentindo ofendido, não aceitou a proposta para ser diretor do jornal dele. E em outubro de 1928 ele saiu da sociedade e montou outro jornal chamado A Crítica, no dia 21 de novembro de 1928, menos de um mês após a sua saída do Amanhã, desta vez sem sócios. O jornal A Crítica era um diário matutino composto por 8 páginas e trazia informações de política na primeira e de polícia na última página, e logo se tornou um sucesso em vendas. Ele misturava uma cobertura política intensa, onde atacava figuras públicas, com relatos sensacionalistas de crimes da época. A sua linguagem era acessível, mordaz, panfletária e demagógica, num misto entre o raivoso e o bem-humorado, e fez muito sucesso. Lá trabalhavam, além dele, Mário, 3 de seus filhos, o Mário Rodrigues Filho, o Roberto Rodrigues e o Nelson Rodrigues, que ficaria muito conhecido anos mais tarde como jornalista e escritor que daria vida a obras como A Vida Como Ela É, Bonitinha Mais Ordinária, A Dama do Lotação, Engraçadinha, Vestido de Noiva, O Beijo no Asfalto, Toda Nudez Será Castigada, entre outros. Enquanto Nelson e Mário Filho cuidavam da parte de esportes e policial,
O Roberto era o ilustrador principal e responsável pelo caderno que cobria escândalos da sociedade fluminense. O Mário Rodrigues fundou esse jornal com a ajuda do vice-presidente da República, Fernando de Melo Viana, que era o vice do então presidente da República, Washington Luiz. Em troca, o Mário e o seu jornal A Crítica deveriam apoiar o governo de Washington Luiz, então ali ele fazia críticas pesadíssimas aos adversários políticos do governo. Inclusive, o próprio Mário admitiu que às vezes o jornal exagerava no sensacionalismo e ele até dizia: "Um dia alguém do jornal A Crítica ainda levará um tiro." Uma frase premonitória, eu diria. Um pouco mais de um ano de estreia do jornal, em dezembro de 1929, um fato muito pesado e impactante vai acontecer envolvendo uma jornalista feminista bastante conhecida no Rio de Janeiro, chamada Silvia Serafim Tibau, que era casada com um médico, Dr. Ernesto Tibau Júnior, e ela era filha de Augusto Serafim, que foi auxiliar do médico Oswaldo Cruz, que é super conhecido. A Silvia era muito julgada pela sociedade da época e tinha sua conduta reprovada pela maioria das pessoas, justamente por sua independência e luta pelos direitos das mulheres. Lembrando que a maioria das mulheres da época era totalmente submissa aos seus maridos. A Silvia e o Ernesto resolveram se desquitar, algo raro para a época, e naquela ocasião ainda não existiu o divórcio. O divórcio só foi constituído no Brasil no ano de 1977. Então, eles decidiram se desquitar numa boa, simplesmente por incompatibilidade mesmo. Eles eram muito diferentes. O Ernesto era super conservador e a Silvia era liberal, feminista. Ela gostava de artes, de fazer saraus na casa dela, onde ela reunia vários amigos para recitarem poesias, falarem de arte, do modernismo, para cantarem, ouvirem músicas, enfim. E o seu marido, que era médico, não gostava dessa vida. Ele era mais reservado, mais recluso, mais pacato. Eles eram muito diferentes. Então eles decidiram se desquitar, mas numa boa. Como eles tinham 2 filhos, eles passaram o Natal daquele ano de 1929 juntos e estavam sendo discretos com aquele momento de vida que eles e os filhos estavam passando, porque naquela época era um escândalo um desquite, ainda mais para famílias conhecidas da sociedade, como era o caso deles. Eles eram super conhecidos. Porém, no dia 25 de dezembro, no Natal, no dia de Natal, a Silvia recebeu um telefonema do jornal A Crítica especulando sobre o desquite deles, insinuando que a Silvia estaria se desquitando do marido porque ela estaria tendo um caso extraconjugal com o médico dela, um radiologista chamado João de Abreu, e o jornal exigia explicações. Olha só que invasão de privacidade, mas ele exigia. A Silvia ficou muito incomodada, muito irritada, aborrecida, afinal, ela era alguém muito moderna e feminista e não gostava de ter de dar satisfação da sua vida pessoal para um jornal. Mas, para evitar problemas, ela decidiu ir até a redação do jornal conversar com o dono, o Mário Rodrigues, naquele mesmo dia. Então, ela foi até lá no dia de Natal. Ela conversou com o Mário Rodrigues, o proprietário, e disse que era um momento muito delicado da vida dela, tanto para ela como para o marido, o Ernesto, e também para os 2 filhos, E pediu para que ele não publicasse matéria alguma sobre o seu desquite, pois além de sujar a sua reputação, o caso a que ele se referia não era real. Ela não tinha nenhum amante, não tinha traído o Ernesto. E eles estavam se desquitando por incompatibilidade mesmo. O Mário, então, concordou em não publicar nada e ela foi embora para casa com tudo acertado. Porém, no dia seguinte, no dia 26 de dezembro de 1929, logo cedo, ela viu no Diário A Crítica que a tal reportagem sobre o seu desquite tinha sido publicada, e ainda falando do tal médico. O jornal dizia que o pivô do seu desquite era o médico João de Abreu, com quem vinha fazendo um tratamento, e ainda para ajudar tinha uma ilustração que foi feita pelo filho do Mário, o Roberto, uma caricatura, onde mostrava o médico alisando as pernas da Silvia, e foi um escândalo total para a época. A chamada da reportagem dizia o seguinte: entra hoje em juízo nessa capital um rumoroso pedido de desquite.
Existem reportagens sobre o caso que dizem que o jornal A Crítica só postou essa matéria da Sílvia porque, como era dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, eles não tinham muito o que publicar e colocaram essa matéria meio que para encher linguiça ali, para tapar buraco mesmo, né? Mas tem reportagens que dizem que o motivo deles terem publicado isso era porque a Sílvia era colaboradora de O Jornal, que era de Assis Chateaubriand, que era adversário do Mário. Então era uma forma de desmoralizar o rival. Mas não sabemos qual foi, de fato, o intuito dessa reportagem. O fato é que a Sílvia ficou maluca, cheia de raiva, de ódio mesmo, e ela pegou a sua bolsa e saiu totalmente desestruturada, descontrolada, e seguiu lá para o jornal para tirar tudo aquilo a limpo. No caminho, a Sílvia parou para comprar uma arma na loja Espingarda Mineira, onde ela comprou um revólver calibre 22, que era próprio para mulher, assim, pelo tamanho, pequeno, e que dizem que não matava, que não tinha potência para isso, só se fosse a queima-roupa mesmo, que aquela arma era mais utilizada para intimidar somente, e seguiu imediatamente para a redação do jornal para lavar a sua honra, atitude típica dos homens da época. Quando ela chegou à redação, ela procurou pelo Mário Rodrigues, o pai, o proprietário, né, com quem ela tinha falado no dia anterior, mas ele não estava. Então ela perguntou pelo Mário Filho, que era o filho mais velho, que também não estava na redação do jornal. A Sílvia, irritadíssima, perguntou quem da família Rodrigues poderia atendê-la, e logo ela entrou na sala onde estavam o Roberto Rodrigues, de 23 anos, o cartunista, e o Nelson Rodrigues, o mais novo dos três, que na época tinha 17 anos de idade. O Roberto perguntou a Sílvia em que poderia ser útil e ela disse que gostaria de conversar com ele em particular, de preferência em outra sala sozinha com ele. O Roberto parou de fazer o que estava fazendo e encaminhou a Sílvia até uma sala mais assim isolada, que só estavam os dois, para que a moça pudesse falar com mais privacidade. O Nelson, o irmão mais novo, aproveitou para ir tomar um café. Nessa sala, os dois, a sós, tiveram uma discussão e a Sílvia disparou um tiro em Roberto. Segundo Sílvia, a conversa que tivera com Roberto tinha sido extremamente ofensiva e agressiva, alegando que o Roberto a teria chamado de rameira. O Roberto levou apenas um tiro na barriga, mas foi a queima-roupa, então foi grave. Ele foi rapidamente socorrido, porém, após 3 dias de internação, ele não resistiu e faleceu no hospital. E como ele faleceu, não dá para saber se ele a ofendeu de fato. A Sílvia foi detida ali mesmo na redação do jornal, presa em flagrante e levada para a casa de detenção do Rio de Janeiro. E os jornais passaram a se posicionar sobre o crime diariamente. Os concorrentes do jornal A Crítica defendiam a posição da Sílvia, alegando que eles não podiam falar da vida das pessoas de forma tão invasiva, enquanto o jornal A Crítica publicava diariamente matérias onde chamava a Sílvia de meretriz e de assassina. A morte do Roberto, que tinha apenas 23 anos, foi impactante para todos da família Rodrigues. O pai, o Mário, ficou arrasado e inconsolável e repetia constantemente que aquela bala era para ele e não para o filho, o que de fato era, né? O Mário faleceu 2 meses e meio depois do assassinato do filho, em 15 de março de 1930, aos 45 anos de idade, acometido por problemas de saúde em decorrência de extrema tristeza gerada pela perda do filho. Ele vivia se culpando pela tragédia e não chegou a ver o julgamento de Sílvia, que virou um evento de entretenimento e foi a primeira audiência da história do Brasil a ser transmitida ao vivo por rádio. Uma parte da população torcia por sua absolvição e outra por sua condenação. Todo o processo criminal foi acompanhado por uma feroz campanha contra Sílvia, promovida pelo jornal A Crítica, que chamava a ré de literata do mangue e de cadela das pernas felpudas, além de meretriz e assassina. O advogado de defesa Clóvis de Abranches alegou que Sílvia havia sido caluniada, ao passo que o advogado de acusação, Max Gomes de Paiva, dizia que a Sílvia trocou sua condição de anjo do lar pela profissão de jornalista para satisfação de sua vaidade. O crime da Sílvia Serafim Tibau também foi encenado como um episódio do programa Linha Direta, da Rede Globo, que foi exibido em 7 de junho de 2007, com Letícia Spiller no papel de Sílvia e Heriberto Leão no papel de Roberto.
A tragédia foi contada também na peça A Vida Como Ela É, um espetáculo sobre a vida e obra de Nelson Rodrigues, encenado em 2010 e serviu ainda de inspiração para o romance Silvia Não Sabe Dançar, de 2012, de Cristiane Lisboa. No final, a Silvia foi inocentada por 5-2 com base em um artigo que saiu do Código Penal nos anos 40, o qual dizia que era inocente a pessoa que cometesse crimes em situações de perturbação mental ou honra ferida. Geralmente, essa tese era usada para livrar da justiça maridos que matavam suas esposas pegas em adultério. O ex-marido da Silvia, o médico Ernesto Tibal Júnior, sempre ficou ao lado da ex-mulher. Logo após a morte do patriarca, a família Rodrigues passou por grandes dificuldades financeiras. O jornal A Crítica, que defendia o governo de Washington Luiz, acabou fechando, porque naquele ano o presidente Washington Luiz foi deposto de seu cargo quando Getúlio Vargas assumiu o poder no evento conhecido como a Revolução de 1930. Mário e Nelson Rodrigues, os que sobraram do jornal A Crítica, depois de um tempo foram contratados pelo jornal O Globo. A morte de Roberto Rodrigues deixou marcas profundas num dos seus irmãos mais famosos, o Nelson Rodrigues, considerado o maior dramaturgo brasileiro, que era apenas um jovem de 17 anos quando testemunhou a tragédia. É o próprio Nelson quem revela, abre aspas, e confesso, o meu teatro não seria como é, nem eu seria como sou, se eu não tivesse sofrido na carne e na alma, se não tivesse chorado até a última lágrima de paixão o assassinato de Roberto. 2 anos depois de ser absolvida, Silvia se apaixonou pelo tenente aviador Armando Menezes. Os dois tiveram um filho chamado Rony. Armando foi transferido para Curitiba e abandonou Silvia e o filho. Logo em seguida, um juiz decretou a prisão de Silvia porque ela foi acusada de falsificar documentos para estudar numa faculdade de Direito. Com medo de um novo escândalo, a Silvia fugiu para Curitiba atrás de Armando. Ela foi rejeitada pelo tenente e tentou o suicídio em um quarto de hotel. A polícia transferiu Silvia para a enfermaria da casa de detenção em Niterói, no Rio de Janeiro. Na madrugada de 27 de abril de 1936, Silvia, com 33 anos de idade, suicidou-se ao lado de seu filho Rony, de apenas 3 anos, que estava dormindo ao seu lado. Após essa tragédia, o menino foi levado para morar com o pai, o tenente aviador Armando Menezes. Silvia deixou 3 filhos, Mauro, Cláudio e Rony. 1967, Correio da Manhã. Ao escrever suas memórias, o jornalista Nelson Rodrigues relembra o dia da morte de seu irmão Roberto. De vez em quando, antes de dormir, começo a me lembrar. 26 de dezembro de 1929. E as coisas tomam uma nitidez desesperadora. A memória deixa de ser intermediária entre mim e o fato, entre mim e as pessoas. Eu estou em relação física direta com Roberto. Os outros, os móveis. São 2 da tarde ou pouco menos. É a redação da Crítica, na Rua do Carmo. Estamos eu, Roberto, o chofer Sebastião, que servia meu pai há anos e anos, o detetive Garcia, que ia muito lá, conversar fiado. Ouço a voz perguntando, cordial. Por favor, o senhor quase Mário doce. Rodrigues está? Não, não está. Nova pergunta. E o senhor Mário Filho? Também ainda não veio. Continua perfeito, irretocável. A naturalidade de maneiras e de tudo. Os passos voltam. A voz pede e já um vago sorriso. Poderia me dar 2 minutos de sua atenção? Claro. Nelsinho, por favor, cedo no Pois lugar não. da senhora. Vou aproveitar e tomar um cafezinho no Gomes. Por favor, sente-se. Preferia que fosse em particular.
Tudo bem? Vamos ao gabinete do meu pai. Por favor. Os passos vão na frente. Enquanto Roberto caminhava para a sala, eu me dirigia para a escada. Parei com estampido. Quase ao mesmo tempo, o grito. Não apenas o grito do ferido, mas o grito de quem morre. Não era dor, era morte. Ele sabia que ia morrer. Eu também sabia. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês. E se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações e também de se inscreverem no canal, que assim vocês me ajudam ao vídeo chegar para mais pessoas e, consequentemente, fazer o canal crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!